Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde é a aula de hoje. Vamos aprender um pouco, conversar um pouco sobre esse momento que aconteceu em 2006, onde pensou-se em tornar mais célere os objetivos, diretrizes e metas pela saúde no Brasil, envolvendo as três esferas, municipal, estadual e federal. Esse pacto, na verdade, é feito por essas três esferas de governo, diante do Conselho de Saúde e da população. Pacto pela Saúde. Por que pacto? Nesse momento, pensou-se em pacto no sentido de um compromisso para se chegar em algum lugar. Antes de 2006, estava tudo muito solto, objetivos, metas, diretrizes. A gestão municipal, estadual e federal não tinham, de fato, um compromisso selado em reunião, em CIB, um com o outro, para a promoção de eventos, para a promoção de ações que pudessem, de alguma forma, ter um fim a ser alcançado. Então, nessa tentativa de superar a fragmentação das políticas e programas de saúde, procurou-se estabelecer esse pacto, organizando uma rede regionalizada e hierarquizada, que são princípios que estão contidos na Lei 8080, e ações e serviços de saúde, mas de uma forma mais prática, porque quando se fala em rede regionalizada, que a gente já viu que é respeitando as peculiaridades de cada região, e hierarquizada, a gente já tem isso já escrito. Mas como fazer isso funcionar? Como colocar esses princípios na prática? A gente vai ver como que o pacto tentou fazer isso. Qualificação da gestão. O pacto, de alguma forma, entende que se não houver uma gestão qualificada, jamais o SUS vai conseguir alcançar seus objetivos e metas. Então, nós vamos ver também como que ele procurou buscar essa qualificação dos gestores. Reconhecimento da autonomia dos entes federados. Apesar dessa autonomia, faz-se necessário que o princípio de hierarquia seja obedecido e que haja também uma maior dedicação de cada ente naquilo que lhe cabe, conforme a legislação já discrimina. O Pacto pela Saúde foi assinado em 26 de janeiro de 2006 pelos municípios, estados e União, publicado em 23 de fevereiro pela portaria do Gabinete Ministerial de número 399 de 2006. O que esse pacto preconiza? Ele preconiza um conjunto de reformas no SUS, pactuadas pelas três esferas, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Então a gente está falando aqui de algo que deve acontecer de uma forma mais prática, sair um pouco da questão das teorias, dos princípios colocados na legislação e fazer com que esses princípios sejam de fato executados. Visa alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do SUS, então a gente pensa agora em resultado. Quando a gente fala em alcançar maior eficiência e qualidade das respostas, estamos falando de pacientes que conseguem resolver os seus problemas de saúde no sistema único. E isso a gente precisa de instrumentos que comprovem. Redefinir as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e da busca da equidade social. Então, as necessidades de saúde da população mudam de município para município, de bairro para bairro, de estado para estado. E essas necessidades precisam ser consideradas para a elaboração de um planejamento que alcance um resultado que satisfaça essas necessidades. Assim começamos a pensar na saúde da população de forma equânime, que quando você vê uma necessidade maior, você vai investir mais recursos, você vai pensar em possibilidades maiores para suprir uma necessidade que alguma população em algum lugar está precisando suprir. O Pacto pela Saúde ele possui 10 livrinhos como esses aí. Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão, Política Nacional de Promoção da Saúde. São livros que vocês conseguem baixar no Google em PDF.
Então, o Pacto pela Saúde, ele é dividido em 3 componentes. Guardem isso cai em concurso e vocês precisam saber. 3 componentes do Pacto pela Saúde. O componente 1 é o Pacto pela Vida. O componente 2 é o Pacto em Defesa do SUS. E o componente 3 é o Pacto de Gestão. Nós vamos ver agora cada um desses 3 componentes. Começando pelo Pacto pela Vida. Esse pacto ele observa a questão intrínseca à saúde das pessoas. Ele visa a melhoria, o tratamento, a reabilitação, a prevenção, a promoção de saúde. Aqui a gente está focando no conceito amplo de saúde, tá? Então, esse pacto define compromissos entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população. Essas prioridades, elas vão se transformar em metas. Metas para os municípios, metas para os estados, para as regiões, para o Brasil. E essas metas, como a gente já falou em outras aulas, elas são mensuradas, elas são expressas em números percentuais ou absolutos. E essas metas, elas vão estar contidas em um quadro, em uma planilha, que irá ser anexo o termo de compromisso de gestão, onde cada município, cada estado e a União vão assinar esse termo de compromisso de gestão, cujo parâmetro vai ser a meta nacional. Você tem uma meta nacional para alcançar, por exemplo, redução da mortalidade infantil no município de Boa Vista, redução da mortalidade infantil no município de Caroebe. Esses municípios têm um parâmetro nacional. Vamos supor que a meta nacional é reduzir em 5% a mortalidade infantil no Brasil no ano de 2007. Vamos colocar lá. Se o meu município tem uma mortalidade muito baixinha, que não tem como eu pensar em reduzir 5%, porque está um valor alto diante do quadro que eu tenho, eu posso diminuir um pouco essa meta, não tem problema, mas o meu parâmetro é o parâmetro nacional. E se eu tenho uma mortalidade muito alta, que eu posso reduzir até mais, lutar para reduzir 6%, 7%, eu posso também colocar na minha meta para a redução da mortalidade infantil para 2007, um valor acima que a União colocou como parâmetro. Esse termo de compromisso de gestão, ele é assinado e é um instrumento jurídico público firmado pela União, Estados e Municípios, onde estarão nesse documento todas as metas determinadas pelas equipes técnicas das secretarias de saúde, das suas gerências e superintendências. Essas metas são pensadas em cada gerência. Você tem gerência de tuberculose, gerência de saúde do homem, saúde do indígena, você tem malária, dengue, você tem atenção especializada, todas essas áreas de atuação do SUS, todo aquele organograma das secretarias de saúde. Cada uma daquelas caixinhas vai pensar suas metas e vão colocar no termo de compromisso de gestão. O termo de compromisso de gestão tem como objetivo formalizar as responsabilidades e atribuições inerentes às esferas governamentais na condução do processo permanente de aprimoramento e consolidação do SUS. Então, como a gente falou, antes você tinha os objetivos, metas, diretrizes muito soltos, e de alguma forma precisava se formalizar todo o planejamento da gestão. Esse termo de compromisso vem trazer essa formalização. Você vai pegar o compromisso de gestão, você vai ver ali o que o município de Boa Vista colocou para alcançar no ano X. A partir do momento que você assina esse termo de compromisso de gestão, você vai ter ali, mês a mês, um acompanhamento para verificar se as suas metas estão sendo alcançadas ou não. Esse termo de compromisso vai passar pelo Conselho de Saúde respectivo, município, estado e União, para que ele avalie se essas metas realmente são condizentes, são aplicáveis, são possíveis de serem alcançadas. Se está faltando meta em alguma área que de repente foi omitida no termo de compromisso, e assim o Conselho passa também pelo crivo do Conselho. O termo de gestão vai passar pelo crivo do Conselho. Então, o Pacto pela Vida, ele traz os eixos. Quais são os eixos
que o Pacto pela Vida traçou nesse primeiro momento: saúde da pessoa idosa, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, no caso dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável, e o fortalecimento da atenção básica. Então essas 6 prioridades, não é exclusivo, não é que só vai ter isso. Como a gente falou, o pacto ele visa a regionalidade. Então, se tem uma região que tem algo a mais que necessita ser trabalhado, vai ser inserido. Mas a União colocou como prioridade de ações esses 6 eixos. A saúde do idoso tem a implantação da caderneta da pessoa idosa, que eu acredito que vocês já devam ter conhecido, capacitação das equipes de trabalho para atuarem na saúde da pessoa idosa, elaboração de protocolos clínicos e do manual da atenção básica da pessoa idosa, reorganização de um processo de acolhimento para a pessoa idosa nas unidades de saúde, qualificação do processo de dispensação e de acesso a medicamentos para a pessoa idosa, implantação de serviços de atenção domiciliar, avaliação geriátrica global nos hospitais da rede do Programa de Atenção Domiciliar. Pessoal, isso aqui é decorar, não tem jeito, tá bom? O controle de câncer de colo de útero e de mama, ele traz a realização de exames preventivos com uma cobertura de 80% para o câncer de colo de útero. Também traz capacitação de equipes com incentivo à realização de cirurgias de alta frequência em ambulatório. Ampliação da cobertura de mamografia, alcançando uma cobertura de 60% das mulheres. Redução da mortalidade infantil e materna, que é sempre um assunto muito sério, que traz aí o estabelecimento de metas de redução de mortalidade neonatal em 5%, por doenças diarreicas em 50%, redução de pneumonia, de mortalidade por pneumonia em 20% e redução de mortalidade materna em 5%. Estimula a criação de comitês de vigilância de óbito. Esses comitês de vigilância de óbito, eles vão analisar e estudar as razões do óbito, ações de prevenção do óbito, de uma forma que alcance essas metas determinadas. Apoio à elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes. Garantia de insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas no parto. Qualificação dos pontos de distribuição do sangue. Nas prioridades das doenças emergentes e endemias, nós temos a dengue, com plano de contingência da dengue em 100% dos municípios prioritários, redução a menos de 1% da infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários. Essa redução de menos de 1% da infestação predial é que sempre faz um levantamento nas visitas nas casas para verificar aonde tem larva de mosquito. Com certeza já deve ter passado alguém na casa de vocês. Então, essa infestação predial tem que reduzir a menos de 1%, que é uma margem, digamos assim, mais segura para reduzir a dengue. Hanseníase. Apoio à implantação de ações para a eliminação da doença nos municípios prioritários, menos de um caso para cada 10.000 habitantes. Essa é a meta. Tuberculose. Apoio à implantação de ações para a cura de casos novos de tuberculose. 85% de cura dos casos novos é a meta. Gripe. Implantação do plano de contingência, unidades sentinelas e sistema de informação, que é o CIVEP-GRIPE. CIVEP é Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica, GRIPE. Essa implantação do plano de contingência, unidades sentinelas e sistema de informação aconteceram aqui nos municípios de Boa Vista e Pacaraima. Promoção da saúde, outra prioridade. Claro, a gente fala de promoção da saúde, a gente fala de implementação da política de promoção à saúde voltada para a qualidade de vida, com ênfase na necessidade de mudança de comportamento, que é o que a gente sempre fala, não é fácil mudar o comportamento de uma população.
Então, você ficar tratando diarreia, tratando hipertensão, tratando doenças mentais, sem buscar a causa, é difícil. Você vai viver numa luta constante, apagando incêndio. Então, se você sabe a causa da diarreia num determinado bairro, vamos trabalhar a causa. É um comportamento, a população está consumindo água sem tratamento, está jogando lixo no quintal. Então, a gente vai atrás das causas e procurar mudar o comportamento. Privilegiando o autocuidado, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, como atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo. E o fortalecimento da atenção básica. A atenção básica é a principal porta de entrada dos pacientes no SUS. Ela funcionando de forma plena, nós teremos uma redução de acesso aos níveis médio e terciário. Reafirmação da saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica. A saúde da família entra na casa das pessoas e conversa com as pessoas nas suas casas. Não tem necessariamente que a população ir até o atendimento. A equipe vai lá. Isso é sem dúvida, um ganho substancial no SUS. Financiamento da atenção básica com responsabilidade das 3 esferas do governo, município, Estado e União, trabalhando para financiar a atenção básica. Capacitação, qualificação dos profissionais da atenção básica. Esses profissionais precisam ser reciclados, renovados, capacitados, atualizados. Então você tem educação permanente, cursos de especialização oferecidos pela gestão, residência multiprofissional e em medicina da família para os profissionais. Apoio aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica. Não adianta você ter uma unidade de saúde com profissionais capacitados, mas faltam instrumentos para trabalhar. E aí, o que é que adianta? Não adianta. Então, a estrutura física, consultórios, ambulatórios, material e equipamentos de qualidade e suficientes para conseguirem, de alguma forma, fazer um trabalho de excelência. Consolidar e qualificar a estratégia nos pequenos e médios municípios e consolidar e ampliar nos grandes. Os pequenos municípios são os que mais sofrem, com profissionais muitas vezes pouco qualificados, lutando para conseguir fazer o que precisa fazer, sem ter sido muito bem qualificado muitas vezes, acabam de se formar, conseguem uma oportunidade de emprego no município distante e vão para lá, sem muitas vezes ter alguma experiência ou alguma especialidade. Até conseguir leva um tempo. Isso é uma realidade, tá certo? Então é necessário pensar em qualificar esses profissionais que estão no interior, municípios menores, mais afastados, que muitas vezes não têm uma informação ou internet de qualidade. O Pacto em Defesa do SUS é o segundo componente do pacto que procura de alguma forma defender o SUS. E ele prevê ações concretas e articuladas pelos 3 níveis, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado. O SUS não pode morrer, o SUS tem que crescer, tem que ampliar o leque de ação. Então, as prioridades desse componente: repolitização da saúde, promoção da cidadania, mobilização social, garantia de financiamento, com a emenda constitucional número 29, orçamento do SUS e incremento de recursos. A saúde, ela vinha, de alguma forma, sofrendo com corrupção, com partidarismo, com pensamentos voltados não para a população, mas para os políticos. Então, quando a gente fala de repolitização da saúde, é uma saúde voltada para o povo, uma saúde voltada para ações de fato que tenham resultados. E isso necessita do apoio da população. A população precisa participar da gestão do SUS. Chega de pensar em ações de saúde apenas no que o governo vai ganhar com isso, seja em questões eleitorais, ou seja até mesmo em questões de corrupção, obras faraônicas com muitos recursos envolvidos, que de fato nunca alcançam o objetivo que deveriam alcançar. Esse financiamento nós tínhamos na época a emenda constitucional 29, que já virou lei, que à época ela preconizava um gasto mínimo em saúde pelas esferas de governo, município, Estado e União. Deveria ter um piso de gasto, um mínimo de gasto dentro do seu orçamento. Então, tendo esse mínimo, nenhuma esfera poderia gastar menos com saúde
do que o determinado pela Emenda Constitucional 29. Quais os objetivos do Pacto em Defesa do SUS? Implementar um projeto permanente de mobilização social, elaborar e divulgar a Carta dos Usuários do SUS. Você já teve acesso a uma carta dessa? Normalmente não. A Portaria 675 de 2006 aprova a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que é uma carta conscientizando, informando a população os seus direitos dentro do Sistema Único de Saúde. E o terceiro componente é o Pacto de Gestão, que de alguma forma olha para a gestão e vê a gestão carente, uma gestão ainda pouco qualificada, pensando nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Para vocês terem ideia, eu já trabalhei com secretários que não sabiam o que era um indicador de saúde. Você ia falar de metas dos indicadores e ele não tinha nem ideia do que era um indicador. Mais ou menos nesse nível em algumas situações. Processo continuado de pactuação intergestores que estabeleceu diretrizes para a gestão do SUS, responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS. Então, temos aí 9 pontos a considerar que o Pacto de Gestão considerou, são as diretrizes que nós temos, que o Pacto buscou alcançar. Com muita dificuldade, mas a gente é brasileiro, né? Descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada integrada, a PPI, que já falamos bastante, regulação da atenção à saúde assistencial, participação e controle social, gestão do trabalho e educação em saúde. Desses 9 aí, o que ainda não falamos foi o 6, regulação da atenção à saúde assistencial. Talvez seja o único que vocês não tenham ideia do que se trata. Regulação, gente, é determinação do fluxo dos pacientes dentro do sistema. Por exemplo, acontece um acidente num bairro afastado. O SAMU é chamado. Chegando lá, o SAMU, vendo a situação grave do paciente, entra em contato com a regulação do sistema de emergência. E ele, entrando em comunicação com esse sistema, ele vai dizer a situação do paciente e a regulação vai procurar verificar onde tem vaga para que o SAMU vá direto para essa instituição, esse hospital, sem perder tempo, para não correr o risco de chegar num determinado local e não ter a vaga que o paciente precisa. Ou simplesmente já informa a equipe do trauma de um hospital que vai chegar um paciente X com determinada situação de saúde e a equipe já espera esse paciente completamente ciente do que vai fazer. Então a regulação, ela também trabalha com a questão dos TFDs, tratamento fora domicílio. Um paciente precisa de um transplante de órgão, ele vai para uma fila, essa fila é determinada pelo sistema nacional. E o sistema local, ele vai inserir esse paciente na fila para que seja feito esse transplante. Há algum tratamento que não tem no município ou no estado, esse paciente tem que sair do município ou do estado e conseguir um tratamento fora do domicílio, é a regulação também. Então, os fluxos, a orientação do paciente no sistema é determinada pela regulação da atenção à saúde e assistencial. E isso é gestão pura. Então, a gestão precisa ser fortalecida nesse ponto da regulação da atenção à saúde e assistencial. Os demais pontos, eu acredito que todos vocês já têm condição de entender bem o que é isso aqui, tá certo? Caso haja alguma dúvida, podem perguntar.